Eu gostaria de destacar uns pontos que eu acho que o Daniel tocou, que são extremamente importantes. A Previ, em 1998, nós fizemos a nossa reforma do nosso estatuto, e aí passamos a ter essa questão paritária entre associados e o Banco do Brasil na condução da Caixa de Previdência. E dessa época, desde 1998, esses grupos que estão hoje representados aí pela Chapa 1, Chapa 2, Chapa 3, eles têm se revezado no comando da nossa representatividade na Caixa de Previdência. Então, eu sempre trago uma reflexão que eu gosto de compartilhar, que por mais boa vontade, por mais boa intenção que as pessoas tenham, quando você fica muito tempo no poder, né, esses grupos estão há mais de 20 anos no poder, eu sempre me pergunto como associado, se de fato eles estão brigando pelos nossos interesses, ou após tanto tempo no poder, esses interesses, os nossos interesses não são os últimos quando entram as outras discussões. Então, eu acho que eu começo trazendo sempre essa reflexão. Um segundo ponto que eu gosto de destacar, acho que o Daniel já trouxe aqui, a gente está vindo para essa campanha da Previ com uma proposta bem diferente. Nós somos uma chapa bastante plural, plural em todos os sentidos. Primeiro, ao começar pelo conceito de equidade, que é um conceito que a gente está trabalhando muito. Eu acho que a gente aqui, ela não vai ser, a gente não levanta essa bandeira que eu vou aplicar a equidade. Nós já nascemos com 100% de equidade, né? São 7 homens na nossa chapa, 7 mulheres, todos trabalhando numa forma diferente. É a forma como nós no banco estamos trabalhando. Nós estamos nos propondo a construir uma chapa com aposentados, com a sabedoria e a experiência dos aposentados, com a novidade do pessoal do Previ Futuro, que tem um desafio enorme de oferir rentabilidade para poder atingir um benefício. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. E um terceiro ponto, trazendo também a experiência de quem já está no mercado financeiro há muito tempo. E aí eu tô na DTVM desde 1996. Eu atualmente sou gestor dos fundos multimercado e criptomoedas da BB-DTVM. Então eu quero levar toda essa gama de conhecimentos e sabedorias numa maneira um pouco diferente. A gente trabalha muito aqui, como a nossa chapa trabalha, como um conceito de ecossistema. Nós nos consideramos um ecossistema chapa 4, onde todos têm voz, a gente troca muitas ideias, a gente debate muito quais são os desafios e quais são os problemas. E quais são os desafios que a gente consegue identificar muito facilmente. Né? Para o pessoal do plano 1, eu já vou dizer logo no início, dizendo o seguinte: olha, pessoal, eu também sou do plano 1. Eu estou na ativa, eu não me aposentei, e eu quero dar um tratamento levando em consideração 2 fatores aí para a carteira do plano 1. O primeiro deles é a segurança, e o segundo deles é tentar, eu vou propor isso, um desenho diferente para a nossa carteira, para que a gente possa ter menos surpresas negativas e tenha um resultado mais perene ao longo do tempo. Eu sei que isso é possível de ser construído e de ser implementado, porque isso já é implementado nas estratégias, nas gestões dos fundos, do qual eu sou gestor de fundos. Então, eu sei que isso é possível de ser feito. Então, a gente tem que, primeiro, do plano 1, começar a ter uma estabilidade maior de resultados para que a gente possa atracar outras demandas que também são muito caras aos associados. Então, quando o nosso ecossistema ele é composto das nossas dores como associados, aí tem as dores do plano 1, tem as dores do Previ Futuro e tem as dores dos aposentados. E nós temos propostas para todas elas. Eu vou começar com o Previ Futuro, em que o nome do jogo para mim é rentabilidade. Nossa proposta do Previ Futuro, ela procura atacar 3 pontos. Né? O que está acontecendo? Por que eu, que estou na ativa, eu estou me candidatando à diretoria de planejamento? Alguns podem supor que é porque eu tenho interesse em ocupar o cargo de diretor, mas não é isso. Eu fui 3 anos representante dos empregados lá na BB-TVM e eu comecei a me deparar com uma realidade que está me deixando bastante preocupado. Nossos colegas do Previ Futuro estão fazendo aí 40, 42 anos, estão acessando o serviço da Previ, que é muito bom, por sinal, a assessoria previdenciária lá é muito bom. Eu recomendo, quem não teve a oportunidade de acessar, que acesse. Estão se deparando com uma realidade muito diferente da imaginada quando eles começaram a compor as reservas lá atrás. Se as pessoas fossem se aposentar hoje, elas estariam recebendo alguns 50% do salário da ativa, outros 40%, outros 30% do salário da ativa. Ora, ninguém com 50 anos de idade vai ter acesso ao INSS. E tampouco vai poder se aposentar com 50% do salário,
40% ou 30%. E isso é função de 3 coisas. Daquela parcela PIP, da rentabilidade que está sendo oferida aí nessa jornada previdenciária do Previ Futuro e do tempo de permanência no plano. A gente pretende rediscutir essa parcela PIP. Eu já rodei Brasília, eu tive em Santa Catarina, eu tive em Curitiba, eu tive em São Paulo. E o que eu percebi? Que o desenho atual dessa parcela PIP, o que é a parcela PIP? É aquele percentual que define a contribuição do associado e a contribuição do patrocinador. No Previ Futuro, ela tem um teto de 17%. E o que eu percebo? E eu percebi, para você conseguir alcançar os 17%, que seria o teto máximo, eu fico até uma brincadeira, você tem que ser vice-presidente master do banco com 5 anos. Só que isso não é a realidade da grande maioria dos associados do Previ Futuro. E o que eu percebi em termos de realidade do Previ Futuro? As pessoas atingem 11%, 12% de percentual e param naquele momento, não conseguem avançar. Então, a nossa proposta a gente tem que debater. A regra foi construída com vários objetivos. Então, mas a gente pode rediscutir essa regra para que esse percentual seja, que o funcionário atinja um percentual mais elevado no intervalo de tempo menor. Por quê? Porque isso vai fazer muita diferença no processo de constituição de reserva. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que a gente entende que tem que ser atacado é a questão da rentabilidade oferida pelos associados nessa jornada previdenciária. Por que isso? O que está acontecendo? A Previ, ela disponibiliza 7 perfis de investimento. Só que ela não disponibiliza, por exemplo, para os associados, nenhuma orientação em relação a esses 7 perfis. Ela não disponibiliza a visão dela de bolsa, a visão dela de renda fixa, a visão dela de câmbio, ela não disponibiliza. O que nós estamos nos propondo a fazer? Ora, eu faço isso há mais de 20 anos. Então eu não vejo nenhum problema de disponibilizar e colocar a minha visão para que tornar um parceiro nesse processo de decisão. Até por um motivo muito simples. Todos nós que estamos assistindo essa live e que somos associados da Previ, nós pagamos taxa de carregamento e taxa de administração. Então, eu entendo que a Previ, como uma entidade de previdência, ela deveria, sim, colocar à disposição dos seus associados o que ela entende que é a melhor composição para uma carteira previdenciária. E isso é um compromisso nosso e nós vamos fazer isso. Assim que nós assumirmos, esse modelo vai ser implementado, vocês terão acesso a uma carteira previdenciária sugerida, muito parecida com o que o banco já faz, com o que a gente já faz. Nós todos que trabalhamos no banco já fazemos isso. Se vocês investem com a gente no Banco do Brasil, vocês conhecem a carteira sugerida da UCI. Todo mês a carteira sugerida ela é redesenhada, ela é redefinida, rediscutida, enfim. Nós vamos apresentar um modelo parecido, mas só com foco mais de previdência, olhando para o horizonte de um pouco mais longo. Para que você vai ter acesso a essa carteira? Bom, se eu digo para você que eu sou gestor previdenciário dos seus recursos, você tem que, naturalmente, ter alguma métrica para acompanhar se eu, de fato, estou entregando, gerando valor ou rentabilidade para os seus recursos. A carteira sugerida é uma dessas possibilidades para que você possa me comparar, criticar, avaliar se eu de fato eu entrego, se eu gero valor para você como associado, para que você possa ter mais rentabilidade. Com isso, a gente ataca essas duas variáveis que são extremamente importantes num processo de acumulação, na hora que você vai definir. A terceira variável é o tempo. Essa é individual. Né? Ela tem uma data de 50 anos a partir do qual você pode requerer seu benefício, mas eu acredito que se eu conseguir melhorar essa rentabilidade, essa sua jornada, pode ser que lá na frente vale a pena você ficar comigo mais alguns anos, você até mude de ideia e queira ficar mais alguns anos no plano para incrementar a sua renda futura. Então, eu vejo dessa forma. O que nós estamos propondo aqui como chapa é trazer para a gente a jornada do associado. Sabe, eu acho que a gente já oferece soluções de investimento bastante completas, soluções de classes de ativos diversas. Basta você olhar o nosso portfólio de produtos. Por que não isso está a serviço do associado? Se nós sabemos fazer isso, se nós vendemos isso, se nós gerimos esses recursos, nós podemos trazer todo esse conhecimento para dentro dos nossos portfólios e gerar rentabilidade com menos volatilidade. No fundo, no final do dia, é isso que interessa para o associado. O associado do Previ Futuro, ele precisa de rentabilidade para poder construir uma reserva que lhe proporcione um bom salário lá na frente, um bom salário no momento de aposentadoria. Não pode chegar lá na frente com 30%. Um outro ponto que tem nos preocupado aqui bastante também é a questão do endividamento. Né? A gente sabe que endividar as pessoas, de uma forma geral, é simples, basta você ofertar um monte de linha de crédito.
De fato, a Previ tem ofertado um monte de linha de crédito, mas ela não tem comunicado adequadamente a dinâmica desse endividamento. O endividamento da Previ, ele é diferente do endividamento que a gente está habituado. A gente está habituado com price, a gente está habituado com saque, a gente está habituado com saque. A gente não está habituado com endividamento em atuarial. Então, isso, em função da dinâmica da inflação recente, tem surpreendido muitos associados, o que me leva à seguinte dedução. Isso não foi corretamente explicado no momento em que o associado tomou esse recurso, esse empréstimo. Então, o que nós estamos propondo para atacar esse problema? Primeiro, a gente tem que dar um passo atrás. A Previ já tem uma assessoria previdenciária excepcional. Nós queremos agregar a isso uma assessoria financeira, para que você possa ter todas as informações e, principalmente, você entenda a dinâmica do financiamento da Previ, que é uma dinâmica atuarial, ela é diferente da dinâmica tradicional do mercado. E um outro ponto? Bom, um outro ponto é fazer exatamente o que nós já fazemos enquanto funcionários do banco, que é, ora, nós fazemos parte da maior entidade de previdência fechada do país. Ela tem uma capacidade limitada de oferecer financiamentos e empréstimos em função das próprias limitações legais, mas isso não a impede de utilizar esse tamanho para negociar outras fontes de financiamento que sejam mais interessantes e mais vantajosas, inclusive com o próprio banco, negociando outras linhas de crédito que sejam interessantes para nós associados, para a Previ como entidade e para o Banco do Brasil. Isso é possível de ser construído também e de ser disponibilizado para nós associados, para quê? Para que melhorar a nossa qualidade de vida e para que o associado não tome susto na hora que toma o financiamento, ao não entender a dinâmica, seja surpreendido com saldo devedor crescente e prestações crescentes, que normalmente isso não acontece quando você acaba se utilizando de outras formas de financiamento. Então, gente, de uma maneira geral, essas são as nossas linhas. A gente está tentando fazer uma coisa diferente. A gente tem um material bastante interessante, a gente está usando uma linguagem diferente. Um compromisso nosso é não, de forma nenhuma, atacar nenhuma das entidades, associações. Nós respeitamos todas, entendemos que cada um tem o seu papel, mas nós entendemos que nós temos mais capacidade quando o assunto é gestão de recursos, gestão de previdência. Nós temos mais capacidade de gerar mais valor para o associado do que as chapas que estão concorrendo com a gente. Então é isso. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. O Daniel teve um probleminha, a internet dele deve ter caído aqui, mas que vocês mandem perguntas pelo chat. A gente vai ter o carinho e o cuidado de responder cada uma delas e que a gente junto possa atingir o maior número de colegas. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de ter essa conversa que a gente está tendo aqui com todos os nossos 89 mil colegas, para que eles entendessem qual é, de fato, o nosso objetivo, qual é o nosso propósito. O nosso propósito é trazer e incorporar, fazer com que a Previ incorporem as tecnologias, as classes de investimento, todas as possibilidades do nosso tempo, com as ferramentas que a gente já trabalha na ativa, com as soluções que a gente já implementa na ativa e que são hoje possíveis de serem implementadas também na nossa vida, na nossa jornada previdenciária. Então, é trabalhar a nossa jornada previdenciária, assim como nós trabalhamos a jornada do nosso cliente. Então, é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez. Acessem a nossa página do YouTube, se divirtam com o nosso material, com o nosso vídeo. Estamos fazendo uma linguagem divertida. Peço que vocês, se vocês entenderem que nós estamos no caminho correto, que vocês compartilhem. Nós precisamos, mais importante do que eu, como eu disse no começo, nós somos aqui um ecossistema. Eu só represento uma das pontas desse ecossistema. No ecossistema Banco do Brasil, a voz de vocês é muito mais importante do que a minha. Então, se vocês entenderem que eu estou no caminho certo, nos apoiem, por favor. Compartilhe com seus colegas da ativa, compartilhe com seus colegas aposentados, para que eles nos apoiem e a gente consiga, assim, sentar na cadeira lá de diretor de planejamento e implementar todas essas coisas. E a gente vai ter uma Previ diferente daqui a 4 anos. Muito obrigado e vejo vocês na próxima live. Um abraço.